Boa noite. Gostaria de trazer uma mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. Essa noite não tem noite melhor para falarmos sobre o significado da Páscoa, o sentido da Páscoa, o que é Páscoa. Páscoa é muito mais do que chocolates e coelhos, que são datas comemorativas comerciais que os dias de hoje vêm trazendo e lá vão caminhando com esses dias, mas sabemos que é muito mais que isso. A Páscoa para nós ela tem um sentido diferente. Mas o que é Páscoa? Nós vamos saber o que é Páscoa pela palavra de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina o que é Páscoa. Então nessa noite eu gostaria de convidar a você que está me assistindo a refletir nessa mensagem sobre a Páscoa, sobre a primeira Páscoa e a última Páscoa. Foi assim que tudo começou. Convido a você que, caso tenha uma Bíblia em sua casa, possa abrir, possa ler e meditar junto comigo nessa passagem que está em Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Eu vou estar lendo, você que não tem a sua Bíblia, não se preocupe, simplesmente ouça a mensagem e deixe Deus falar no seu coração. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este é o mês que vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se o filho for pequeno, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só um com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme cada um que está na sua casa. E coma cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até que ao 14º dia deste mês, e todo ajuntamento com a congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras nas vergas da casa, da porta da casa, para o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até pela manhã, mas o que ficar pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O que eu trago em primeira instância aqui é a primeira Páscoa. Nós lemos aqui da primeira Páscoa. A primeira Páscoa aqui, amados, ela vem trazendo para a gente a instituição da Páscoa, que é a liberdade, é a libertação. Foi quando o povo de Deus, que estava ali no Egito, exilado e preso por Faraó, ali sofrendo por anos, preso, sem direito a adorar a Deus, sem direito de cultuar a Deus, aquele povo ali preso. E chegou naquele dia o momento da liberdade, o momento deles serem libertos. Então Moisés diz a Deus naquele momento: faça conforme eu te disser. Prepare um cabrito sem mácula, ou seja, um cabrito novo, de 1 ano. Prepare ele, e com o seu sangue ungi os ombrais e as vergas das casas, porque à noite eu irei passar e irei ferir o primogênito de toda a terra do Egito. E somente assim o meu povo será liberto. E assim foi, amados. O povo feriu, o povo pegou, ungiu os ombrais de suas casas, ungiu as vergas de suas casas,
E à noite o Espírito do Senhor passou e feriu todo o primogênito da terra do Egito. Mas nenhum hebreu, nenhum judeu, nenhum dos que eram filhos de Deus ali, nenhum dos que era povo do Senhor, não houve nem sequer uma morte. Mas naquela noite, o filho de Faraó morreu. Naquela noite, o filho de Faraó morreu. E vendo então que o seu filho morreu, Faraó então resolve libertar, deixar o povo de Deus ir para adorar o Senhor. Ele dá ao povo de Deus a liberdade. Mas naquele momento, amados, não era a morte do filho de Faraó que libertava o povo. Naquele momento ali, o que fez a diferença foi o sangue aspergido sobre os ombrais, sobre as vergas da casa. Era um sangue de um cordeiro imáculo, um cordeiro novo, sem pecado. Ali fez toda a diferença. Então, desde o primeiro momento, o sentido da Páscoa é, então, um cordeiro que morreu para libertar o seu povo, libertar aquele povo que estava exilado, que estava preso. Mas o mar termina por aí? Não. Nós estamos falando da primeira Páscoa. E essa Páscoa se deu por sequência de muitos e muitos anos até os dias de hoje. A comemoração se dá até nos dias de hoje. Mas o interessante é que se nós pegarmos o versículo 14, diz assim: e esse dia vos será por memória, celebrai-vos por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrai em estatuto perfeito, em estatuto perpétuo, ou seja, por toda a vida. Celebre por toda a vida, viva em celebração, comemore essa data. Nós temos essa data específica de Páscoa, mas é uma data que nós temos que comemorar todos os dias. E o interessante é que, se nós formos analisar, o calendário judaico não é o mesmo calendário nosso do Brasil. É um calendário diferente. Então nós temos que ver que eles comemoram em um tempo e hoje aqui no Brasil se comemora em outro tempo. E eu gostaria de ler um pouco também Deuteronômio. Chamo os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Capítulo 16, no verso 1 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito. No mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. O mês de Abibe traz para a gente no calendário como o primeiro mês, o mês da primavera. No calendário judaico seria o mês da primavera. É o mês de Nissan, 14 de Nissan, que dá em torno hoje para nós entre meados de março a meados de abril. É o mês de Nissan, 14. Quando ele fala ali, é o 14º dia. Então, só para a gente entender um pouco da história, quando a Bíblia traz o mês de Abibe, está querendo trazer para a gente o mês da primavera, a chegada da primavera no hemisfério. Então pensamos na libertação do povo de Deus. E o que nós vemos hoje nos dias de hoje? Nós vemos as pessoas simplesmente falando de coelho da Páscoa. Uma vez que coelho nem bota ovo. Uma vez que se pegarmos por lenda, sabemos que o coelho, até dentro da própria mitologia, ele é reprodutivo, tem uma reprodução muito grande, mas veio trago no século XVIII para o Brasil como uma deusa. O coelho representa uma deusa para os alemães, para o povo germanos, representa uma deusa. Eu trouxe até um pouco disso, falando que eram os imigrantes alemães, trouxeram para o sul da América coelho que simbolizava Eostre, uma deusa germânica. Cuidado com o que você tem celebrado nesse dia. Às vezes, de você celebrar morte e ressurreição, você está celebrando um coelho, você está celebrando uma deusa Eostre. Sabendo que só há um único Deus, é o Senhor nosso Deus e Jesus Cristo nosso Senhor.
Não há outro, amados. E eu gostaria de trazer um pouco mais para você sobre Jesus, que aqui nós lemos um pouco falando da primeira Páscoa. E são várias, tanto do Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento, mas eu quero chamar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler um pouco em Mateus, capítulo 26, onde traz para nós, já próximo da última Páscoa do Senhor. O versículo 2, ele diz assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue. Naquele período, amados, os povos se juntavam também em Jerusalém para com a sua família comemorar a Páscoa, para fazer aquele mesmo rito que era feito de ano após ano, relembrando a libertação do povo de Deus do Egito. Mas agora nós vamos com uma parte muito mais além do que libertar um povo do Egito. Nós vamos para libertar um povo do pecado. Nós vamos para libertar um povo que estava morto em delito dos seus pecados e agora terá a liberdade plena para gozo de vida eterna. A coisa aumenta a proporção, porque cordeiro nenhum, animal nenhum foi capaz de trazer tal salvação, de trazer tal perdão de pecado. Então nós vamos ver isso no versículo 6. No versículo 6, diz assim, no versículo 7, corrigindo, no versículo 7, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça quando ele estava sentado à mesa. O que significa essa mulher que aproximou-se de Jesus com um vaso de alabastro, com um óleo, com um unguento que era caro, era raríssimo, e derramou sobre a cabeça de Jesus? Representa mais que ali estava começando, ali estava no princípio da preparação do cordeiro. Jesus era o cordeiro imolado, o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado que estava sendo preparado para ser levado em sacrifício, em holocausto pela humanidade. Por mim e por você, por toda a humanidade, não só mais pelo Egito, mas por toda a humanidade, por todo o mundo. A dimensão é muito maior, a proporção aqui é muito maior. Então ali a gente observa que os seus discípulos ainda perguntam, mas ela poderia ter vendido isso por outro dinheiro, para ganhar dinheiro, para distribuir o dinheiro entre os pobres. Jesus diz: por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto tendes vós comigo os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, ela derramado unguento sobre o seu corpo, fez preparação para o seu sepultamento. Aquela mulher já estava preparando Jesus para o momento de morte, para o momento de cruz. Pense nisso. Momento de cruz. Momento de dor. Momento de sofrimento. Momento no qual Jesus chegou o momento e disse: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas contudo, que faça a tua vontade. Jesus pediu a Deus, o Pai, naquele momento, se fizesse a vontade dele no coração: faça a sua vontade, ó Pai, em minha vida. Eu convido a você a pedir a Deus que faça a vontade dele na sua vida nessa noite. A vontade dele não é que você simplesmente fique na Páscoa por ovos de chocolate, mas que você reflita em quem é Jesus, em quem tem significado Jesus na sua vida. A Páscoa, a libertação, a liberdade do Senhor. No verso 7 foi essa unção. No verso 12, quando derrama, e ali é o momento de preparação. No verso 17, podemos trazer que naquele momento, além de ser a última Páscoa, era a última refeição de Jesus com os apóstolos. Jesus disse aos apóstolos: vá, procura a casa para que façamos nossa ceia.
façamos a nossa refeição. E ali todos sentados naquela mesa, naquela última ceia, o Senhor disse para eles que haveria um ali que iria de pegar a mão com ele juntamente no pão e iria de trair. E todos se assustaram. E todos se assustaram. Judas se assustou. Mas o Senhor disse naquele momento também, amados, o Senhor disse de seguinte forma, verso 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Consegue compreender que Jesus já estava dizendo para eles naquele momento da refeição, naquele momento da ceia, naquele momento da Páscoa, aonde eles alimentavam daquele cordeiro, que Jesus ali já passaria a simbolizar o cordeiro vivo. Este representa o meu corpo, que será entregue por vós, por mim e por você. O corpo de Jesus foi entregue por mim e por você. Corpo de um inocente, sem pecado, sem mácula, sem rugas alguma. Jesus é o Cordeiro vivo, é o Verbo vivo que desceu dos céus, Jesus Cristo. Dando sequência, amados, logo depois o Senhor disse, tomando o cálice, dando graça, deu-lhes, dizendo, bebei todos deles, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue derramado por muitos, por remissão dos pecados. Não digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia, em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. O momento de última ceia, é um momento que o Senhor se preparava, é um momento em que o Senhor fala assim, o meu cálice, o meu sangue é a remissão dos vossos pecados. Hoje eu vos dou vida. Hoje eu vos livro da morte. Hoje eu vos livro do pecado. Se por um mesmo homem entrou um pecado no mundo, por um mesmo homem entra a salvação e redenção da sua casa, da sua família, da sua vida, porque Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito por amor daquele que nele creia. Creia que Jesus Cristo te ama suficiente, porque Ele derramou o seu sangue por você. Não mais como o sangue de um cabrito que foi aspergido sobre os umbrais das casas e livrou o povo do Egito, mas como o sangue inocente, um sangue puro e imaculado do Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O sangue da nova e eterna aliança. Aliança na qual um dia o homem quebrou com Deus, mas Deus jamais quebra aliança com o mundo. Deus não olha para o seu estado. Deus olha para quem você é e te abraça e te chama de filho, e você se arrepende dos seus pecados e converte, tem uma vida com Deus e muda os seus propósitos de vida, porque reconhece que aquela morte tem significado, aquele sangue derramado é um sangue carmesim, é um sangue puro. E você se torna nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura sou. E você? Te faço um convite nessa noite a ser uma nova criatura em Cristo. Viva Jesus! Viva o sangue de Jesus aspergido na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não olhou status nem condição de ninguém, ele simplesmente morreu por toda a humanidade. A Páscoa é isso, amados. É o sangue que nos salvou. A Páscoa é liberdade, é libertação. A Páscoa é sacrifício. É redenção, é regeneração, é transformação.
E no terceiro dia, ele reviveu. No terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe por quê? Ele ressuscitou por mim e por você, porque ele disse: vocês estavam mortos e hoje vocês podem ter vida. Eu dou vida a vocês. Ele saqueou o inferno e tomou a chave da morte, nos dando direito à vida eterna. Você tem vida eterna. Não importa os problemas que você tem enfrentado, as lutas que você tem vivido, não. Tudo isso é pequeno demais, tudo isso é passageiro. Assim como o povo era peregrino pela terra, esperando pela terra prometida, foram peregrinando. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos mensageiros das boas novas. O que é as boas novas? É o Evangelho. O que é o Evangelho? É a salvação, é o reino de Deus apresentado a todos nós homens. A todos nós. E Jesus veio nos ensinar sobre o reino de Deus. Portanto, ele fala que nós só provaremos de novo deste momento com ele, desse cálice, no reino de meu Pai. No versículo 29 ele diz: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Chegará o dia que beberemos de novo com o Senhor deste cálice, mas no reino de Deus. O reino de Deus. Olhamos muito para o secularismo, olhamos muito para o mundo físico, e às vezes nos afastamos da presença de Deus, esfriamos diante da presença do Senhor. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus, e o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas o meu pecado, o seu pecado já foi perdoado. Jesus te perdoou dos seus pecados. Vá e não peques mais. Se está frio, está perdendo a força, não está tendo vontade de caminhar, de orar, entre para o seu quarto em secreto e busque o seu Pai com suas palavras ou suas lágrimas, e Ele te escutará. Ele vai ouvir as suas lágrimas. Jesus te ouve. Você pode achar: Jesus não está ouvindo as minhas orações. Jesus está ouvindo as suas orações. Só que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. É o tempo do nosso Pai. É o tempo do Pai. O Filho esperou cumprir o tempo do Pai em sua vida. E quando cumpriu o tempo do Pai, Ele apresentou: eis-me aqui. E ali cumpriu-se tudo o que precisava se cumprir. Morte e ressurreição, salvação para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Fale sobre a sua família, fale sobre a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jubile em seu coração. Jubile em seu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você repita isso por diversas vezes. E sinta-se novo, sinta renovado, transformado, motivado. A motivação não está pelo que o homem pode fazer ou pelo que o homem faz, mas a motivação está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra. É o estatuto perfeito guardado em nossos corações. Esse ninguém pode tirar, esse ninguém pode tomar de mim e de você. Guarda as palavras de Deus em seu coração. Seja sábio. Busque a verdade. A palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. O que eu te digo, que não espere você estar pronto para ir buscar a Deus. Não espere você estar bem para ter um encontro com Deus. Não espere melhorar sua condição de vida para você estar na casa do Senhor. Não espere alguém ser curado ou sarar para você ir dar um glória a Deus. Glorifique a Deus na condição que você está. Porque quando nós colocamos na dependência de Deus e glorificamos a Deus, mesmo estando difícil as coisas, o Senhor é exaltado pela nossa vida.
O Senhor sempre escolheu ao longo das histórias, amados, o menor da casa. Davi era o menor da sua casa. Jacó foi um dos menores da sua casa. Josué, tantos outros homens da Bíblia eram o menor. Jesus não escolhe aquele que acha que sabe alguma coisa. Jesus não escolhe aquele que se tem um rompante de saber algo. Mas Jesus escolhe aquele que se diminui, aquele que fala assim, realmente, Senhor, eu não sei nada. Eu necessito de Ti. Sou pobre, miserável, pecador que sou e falho diante de Ti. E Jesus escolheu a mim, escolheu você. E salvou todos nós. Independente de romanos, gregos, judeus, hebreus, as gentes, os gentios, Jesus amou a todo mundo incondicional. Que amor é esse, amados? Que amor é esse? Você tem esse amor? Você tem vivido esse amor? Mas esse amor se doou por você. Esse amor se doou por mim. O que nós podemos fazer por Ele, que nos doou? Tudo o que façamos ainda é pouco, não significa, é pouco. Mas o que podemos fazer é obedecer. O princípio da obediência, o princípio do temor a Deus é a obediência. Seja obediente a Deus, tenha temor, viva com temor na palavra. O mundo lá vai se encaminhando de uma forma devastadora. Tantas coisas vêm surgindo nos últimos dias. As aflições têm tomado conta dos corações, as pessoas estão ficando sem saber o que fazer. Mas faça como o salmista, faça como o salmista. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu socorro, é minha fortaleza, é meu rochedo. A quem temerei? Não tema o mal e a morte, porque Jesus é contigo. Deus é contigo. E eu espero que você reflita nessa mensagem, nessa palavra, aonde nós pregamos aqui falando da primeira Páscoa e falando da última Páscoa. Não tem problema você nesse dia de hoje pegar o ovo da Páscoa e comprar para o seu filho e dar a ele chocolate sem problema nenhum. O que eu quero trazer para você é o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa? O que é a libertação? O que é a liberdade? É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Que nada se perca nessa Páscoa. Que você não perca a sua salvação, que você não perca a sua comunhão com Deus. É o que nos interessa nesse dia. E que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê dias abençoados. Dias melhores virão para a sua vida. As coisas podem melhorar para você. Só depende de você ter uma atitude de mudança. A nossa vida requer atitude. A todo momento nós temos que tomar atitude, decisões. Tome uma decisão nessa noite na sua vida. Às vezes você está esperando alguma coisa acontecer para tomar uma decisão. Não espere. Toma a decisão hoje, você e Deus. Confesse o Senhor no seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só Ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer por você. Te dá a garantia e a certeza de vida eterna, salvação, o reino de Deus, os céus. A nova Jerusalém, cidade celestial, aonde eu espero estar lá e encontrar com você. É você, eu vou encontrar com você lá. E juntos vamos comemorar esse dia, lembrando deste dia, lembrando da Páscoa, lembrando do Cordeiro imolado, lembrando do sacrifício vivo na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus te abençoa, Jesus te ama e eu também te amo em Cristo Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe, tenha uma semana de vitória.